Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Na aula de hoje, nesta semana, nós vamos ainda permanecer no projeto Educação e Saúde. E como eu havia comentado na aula passada com vocês, nós vamos permanecer no tema Educação para a Saúde Sexual. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a gravidez precoce. O objetivo, então, dessa aula, a proposta é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuem para a redução da gravidez na adolescência e despertar reflexão e promover o diálogo entre os jovens e as suas famílias em relação ao desenvolvimento afetivo, autonomia e responsabilidade. Antes de tudo, é importante a gente entender que o nosso corpo humano, ele se desenvolve com o tempo, né? Isso é algo óbvio, sim. E a gente precisa respeitar esse tempo. A gente não respeitando esse tempo, vamos criar problemas para ele mesmo, certo? Para o médico obstetra Júlio César Imbiriba, uma adolescente no caso, não está preparada para ser mãe em virtude de seu desenvolvimento físico não estar completo. Então, todos os órgãos, eles estão na fase de crescimento, inclusive o útero. Então, o nosso corpo, ele está em desenvolvimento nessa fase. E se você interromper esse desenvolvimento, né, e acrescentar algo novo a ele, vai surtir problemas. Em muitos casos, ocorre desproporção do feto maternal. Quando o útero da mulher é pequeno, o feto é grande, então isso causa muito problema, tanto para a mãe, tanto para o bebê. Outro risco é citado pelo médico, é o suporte hormonal insuficiente. Então, a mãe ela não tem um hormônio suficiente para poder gerar aquela vida. Então, alguns desenvolvimentos, sejam eles físico-psíquicos, às vezes não vão ser totalmente bem feitos por causa da falta desses hormônios. A menina, ela receberá hormônios para o seu crescimento e para o da criança também, ficando desproporcional à quantidade necessária para o organismo da gestante e causa, por exemplo, fetos anormais. Então, ela vai acabar recebendo algumas doses de hormônios para que tanto ela amadureça, tanto o bebê amadureça. E isso também pode causar um problema, que os fetos eles podem surgir com algum tipo de anormalidade. Então, olha, um problema atrás do outro, né? O corpo da adolescente, ainda em desenvolvimento, ele compete com o do feto, que também está crescendo. Então, dobra o risco de pré-eclâmpsia, doença caracterizada por hipertensão e edema, e multiplica-se o da eclâmpsia propriamente dita, capaz de levar a convulsões, ao coma e até mesmo à morte da jovem mãe. Então, antes de tudo, quando a gente fala de gravidez precoce, a gente não está falando que a pessoa ela não pode ser mãe. A gente está falando que o período em que ela está vivendo naquele momento não é propício por causa do seu próprio corpo, ele não está preparado para gerar essa vida. Graças a Deus, a gente sabe que ocorre, sim, já ocorreu antigamente muito mais, porque os métodos anticoncepcionais é algo novo, se a gente for parar para ver na história. Então, antes existiam, sim, gravidezes precoces. As mulheres, elas engravidavam muito cedo, 13 anos, 12 anos. A gente já ouviu aí muitas histórias dos nossos bisavós, 24 filhos, né? Então, assim, mas naquele tempo lá não acontecia. Acontecia, mas só que não existia uma medicina tão forte a ponto, às vezes, de entender e ver ali que aquele determinado problema, às vezes um adulto, depois que cresce, ele vê que tem algum certo tipo de limitação, não física, mas psíquica, mas é por causa, sim, de algum hormônio, de alguma questão ali na gravidez que passou. Existiam-sim muitas mortes antigamente, né? A gente pensa no lado positivo, que, sim, como a gente viu, que bom, muitas pessoas conseguiu passar por isso, eu conheço muitas pessoas da minha própria família também que teve gravidezes precoces e deu tudo certo. Mas também tem um lado ruim. Será que a gente vai querer contar com a sorte mesmo? Acho que não há necessidade, né? O que leva a adolescente a engravidar? Alguns pontos aqui eu separei. Iniciação precoce da puberdade, iniciação da capacidade reprodutiva. Então,
tem essa questão também, que é a iniciação precoce. Muitas meninas hoje em dia, elas estão precocemente se desenvolvendo, a menstruação vem até mais cedo, antigamente, assim, 17, 18 anos, né, que as mulheres, elas começavam a puberdade. Hoje é 12, 11, 10. Então, assim, até mesmo na minha época era 14, 15, hoje eu vejo que cada vez menos as mulheres com menos idade está entrando na puberdade, né? Isso é ruim? Não sabemos ao certo, porque a alimentação mudou, as formas mudaram, né, de nós se alimentar, o nosso organismo, então, tem sido afetado por essa má alimentação nossa. Então, muitas coisas vêm mudando. Então, a gente não sabe se é para positivo ou para negativo. Mas, querendo ou não, se a pessoa cedo entra na puberdade, ela cedo sente as necessidades, vontades, né, reprodutivas. 2, ausência de métodos contraceptivos nas relações sexuais de preservativo. Então, é outro problema também que leva as adolescentes a engravidar, né? A falta do método contraceptivo, mas só que hoje em dia a gente sabe que é uma desculpa um pouco, não vou falar esparrapada, entendeu? Mas é uma desculpa meio, não há necessidade. A gente vê em todos os lugares, até mesmo, a gente vai ter uma parte aqui nessa aula, nos postinhos de saúde, a partir de 12 anos, se a jovem quiser ir lá sem os pais, a partir de 12 anos, e adquirir os métodos contraceptivos, camisinha e tudo mais, pode, certo? Então, nós temos possibilidades, né? Mas por que também, né? Uma jovem de 12 anos procurar isso, né? Bom, 3, o uso de drogas e bebidas alcoólicas, isso também, às vezes a pessoa, ela está à base desses tipos de entorpecentes e acaba praticando relações sexuais, engravidando. 4, respostas às pressões do parceiro para iniciar a vida sexual. Então, a jovem inicia um namoro e, consequentemente, um namoro acaba levando a outras coisas a mais. Então, ela inicia a sua vida sexual precocemente, mas só que, às vezes, até por pressão do parceiro. Ainda mais se o parceiro é um pouco mais velho que ela. Ou não, né? Porque a gente vê que essa questão de idade é tão... não dita nada, né? Tem muitas pessoas jovens que são novos e com mentes bem à frente, né? Do que outros que são mais velhos e não são nada respeitosos, né? E 5, além das que engravidam para casar-se, existe também essa questão da pessoa engravidar para casar, né? Então, outros motivos que levam a pessoa a engravidar. A gravidez precoce, ela pode estar relacionada com diferentes fatores, desde estrutura familiar, isso também. Mas eu não estou falando da questão da estrutura familiar, tipo, minha mãe teve filho cedo. Eu também vou ter? Depende da criação. Às vezes a criação que a sua mãe está te dando é diferente da avó dela, que é da sua avó, no caso, da mãe dela, né? Porque a gente sabe, quando o pai é um pouquinho mais, não vou nem falar duro, mas conversa mais a respeito, né? Sempre tá ali à espreita dos filhos, sempre educando e tudo mais. Então, a tendência é ter menos problemas em relação à gravidez precoce, né? A própria estrutura familiar é forte em relação a isso. Todos estão entendidos que é algo muito que vai trazer problemas de saúde àquela jovem, né? Formação psicológica e baixa autoestima. Então, a gravidez precoce também está relacionada a isso, a formação psicológica e a baixa autoestima. Às vezes a pessoa se sente com baixa autoestima, a mulher, e aí, para se sentir desejada, ela acaba praticando esses tipos, né, as relações sexuais em si. A gravidez na adolescência acarreta sobrecarga física, psíquica, aumenta a vulnerabilidade, os agravos maternos fetais que a gente falou, né, que muitos fetos podem vir à morte, inclusive a mãe, e psicossociais também. Agora, mais em relação aos métodos contraceptivos. Atualmente, o SUS oferta de maneira gratuita 9 métodos contraceptivos que ajudam aí no planejamento familiar. São eles o anticoncepcional injetável mensal, anticoncepcional injetável trimestral a cada 3 meses, mini pílula, pílula combinada, diafragma, pílula anticoncepcional de emergência, que é a pílula do dia seguinte,
dispositivo intrauterino, que é o DIU, preservativo feminino e preservativo masculino, que pode ser adquirido nas unidades de saúde médica. Mesmo sem a presença dos pais ou responsáveis, os adolescentes a partir de 12 anos podem procurar a unidade de saúde mais próxima para se informar sobre os cuidados de saúde e em conversa com os profissionais de saúde. Podem diminuir dúvidas e ansiedade, tornando-se mais seguros e confiantes sobre o seu desenvolvimento afetivo e direitos sexuais. Os profissionais ainda poderão orientar sobre as intervenções adequadas dentro do plano de vida. Orientação pode incluir o uso de métodos naturais ou anticoncepcionais, como os da barreira, que é a camisinha, os hormônios e a de longa duração. Como eu disse, uma menina de 12 anos, ela pode estar ali também indo no SUS e se informando acerca dos métodos contraceptivos que ela pode utilizar, certo? Então, não temos aí problemas em questão a isso, né? Então, a gente precisa correr atrás, né? Os jovens, as crianças que já iniciaram a sua vida reprodutiva. Abandono escolar. O abandono escolar, ele aumenta a mortalidade infantil, gera pobreza e se torna um ciclo vicioso que precisa de alguma maneira ser abordado, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro também lembrou que a paternidade ou maternidade é muito pouco exercida nesses casos. E essas crianças muitas vezes são repassadas para os avós, que assumem, pois os pais também são crianças. Olha que sério, né? Que situação complicada. Então, a gravidez precoce, ela causa também o abandono escolar, porque a jovem, a gente fala mais da mulher, mas o homem também, né, Tanés? A gente fala mais da mulher porque é ela que vai gerar a vida, né? A criança. Mas o pai da criança também é jovem. Muitas vezes ele também é jovem. Então, ocasiona um abandono escolar. Então, o ciclo já é cortado, né? Então, contribui ali. Como que vai criar uma criança? Se não terminou ainda a escola, o emprego para conseguir, tem toda uma questão por trás, entendeu? Então, muitas das vezes, essas crianças são assumidas pelos avós, que são os pais desses jovens. Então, aí a causa aquele ciclo complicado, né? Criação com os avós, aí a mãe não tem uma autonomia, a criança cresce sem essa referência de pai e de mãe, e aí o ciclo familiar acaba sendo uma estrutura fraca, né? Então, é preciso refletir, pensar, olhar o momento da vida, conversar com a família, com os amigos, para ter uma paternidade e uma maternidade responsável. Tudo tem o seu tempo, né? O nosso corpo é a natureza, né? Ele nos guia, podemos dizer assim. Se o próprio corpo não está preparado no momento para estar gerando uma vida, então, de fato, é porque não é o momento certo, né? Vida é lindo, né? É um presente de Deus, né? Gerar uma criança, nós estamos aqui porque fomos gerados, nós existimos porque fomos gerados, né? É uma alegria demais incluir mais um ser humano, uma criança nessa terra, mas será que a gente precisa incluir ele num período tão complicado, né? Tanto da vida da mãe, do pai, e para a criança vai ser também. Então, é interessante o jovem esperar, aguardar. Mas eu tenho uma vida ativa. Busca métodos contraceptivos, tá? Não é vergonhoso nem um pouco, não é vergonha nenhuma você utilizar métodos contraceptivos. É vergonhoso depois que você não usou, podemos dizer assim, né? Então, não é vergonhoso você usar, você correr atrás dos seus direitos, todos têm os direitos reprodutivos. Ninguém está falando que você não pode engravidar, não deve ter filho. Tudo tem direito, mas tudo tem o seu tempo, certo? Então, imagine, vai ter o abandono escolar, vai ter a estrutura familiar desestabilizada com uma criança nova, o jovem ainda não iniciou sua vida profissional, então tem toda uma questão. Vamos aguardar, esperar, tudo tem o seu tempo certo, né? Então é isso. Gostaria de terminar aqui concluindo eu vou colocar um vídeo, vou passar para vocês no YouTube, chama uma campanha que é Adolescente Primeiro e Gravidez Depois, tudo tem o seu tempo.
que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Saúde, eles lançaram lá em fevereiro de 2020 uma campanha chamada Adolescência Primeiro e Gravidez Depois, tudo no seu tempo. Então, a proposta, o objetivo dessa campanha é reduzir os altos índices de gravidez na adolescência, que no Brasil eles estão 50% acima da média mundial. E a cada 1.000 meninas, 46 se tornam mães adolescentes. E na América Latina, o índice é de 65,5. No Brasil, o número sobe para 68,4. Então, atualmente, muitas crianças, adolescentes que se tornam mães, né? Então, essa campanha, ela tem esse intuito, né? De estar aí passando as informações, deixando os jovens entendidos, adolescentes entendidos nos riscos, né? De tudo isso e as formas de se prevenir também, tá? Então, é essa a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível tanto no WhatsApp da Guardinha quanto no Google Class. E espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos, então, até a próxima aula.